Olá, professores. Estamos aqui novamente para dar início a mais um ATPC. Hoje nós vamos estar trabalhando com vocês Cultura Maker, recuperação contínua na aprendizagem. Pode seguir. Aqui nós temos a nossa equipe de Ciências da Natureza e vou apresentar a vocês o novo integrante, companheiro de matemática, Marcelo Oliveira, tá? Então ele vem estar aqui compondo a equipe, tá? Para nos auxiliar nesse momento de gravação de ATPC, de acompanhamento, tá? Dentro da nossa área de Ciências da Natureza. Então aqui sou eu, Sandra Oliveira, PCNP de Matemática. Agora a gente tem o nosso colega PCNP de Matemática, Marcelo Oliveira. Temos a PCNP Luciano Nascimento de Química e temos a PCNP de Biologia, Ameire Greco. Pode seguir. Isso. A pauta de hoje vai tratar dos seguintes assuntos: feedback da ATPC do dia 30/7, definição de cultura maker, exemplos de atividades mão na massa, recuperação contínua e avaliação da ATPC anterior, tá? Pode seguir. Objetivos. A gente tem os seguintes objetivos a tratar nesse ATPC: apresentar os resultados das atividades do ATPC anterior, 30/7, conceituar o que seria a cultura maker, exemplificar atividades mão na massa e sugerir atividade mão na massa para a recuperação contínua na aprendizagem. Pode seguir. Então, vamos dar o início ao nosso feedback. Então, na nossa ATPC anterior, nós fizemos duas perguntas para vocês. Nós tivemos aqui 339 pessoas que responderam a seguinte pergunta: professor, com base na ATPC sobre metodologias ativas, 2, cite quais dessas metodologias você utilizou nas suas aulas. Nós tínhamos a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, instrução por pares e também a opção de que não utilizou nenhuma dessas citadas anteriormente. Nós obtivemos aqui, quem já trabalhou com aprendizagem baseada em projetos, 211 pessoas responderam que já trabalharam com projetos, que equivale a 62,2%. Aqui, aprendizagem baseada em problemas, 269 responderam que já trabalharam, que equivale a 79,4%. Aqui, nós tivemos aqui instrução por pares, 166 pessoas responderam que já trabalharam, que corresponde a 49%. E 19 pessoas ainda responderam que ainda não tiveram privilégio e nem a oportunidade de estar trabalhando com essas metodologias citadas anteriormente, que corresponde a 5,6%. Nós percebemos aqui que fica assim, claro que o que mais foi trabalhado até hoje em relação a essas metodologias foi a baseada em projetos e a de problemas. Pode seguir. Aqui nós tínhamos a seguinte pergunta: professor, com base na ATPC sobre metodologias ativas 2, o que a aprendizagem baseada em projetos e a aprendizagem baseada em problemas têm em comum? Nós também tivemos 339 respostas, sendo que 170 pessoas responderam que ambos apresentam problematização, que é 50,1%. 290 pessoas, 85,5%, falaram que o aluno, nessas metodologias, é protagonista na aprendizagem. Nós tivemos 209 pessoas que correspondem a 61,7%, que ambas possuem a possibilidade de trabalho colaborativo, tá? E tivemos 99 pessoas que correspondem a 29,2%, que falaram que ambas têm apresentação de produto final. Então, aqui vale uma ressalva, lembrando que a gente falou na ATPC anterior, que realmente problematização, aluno como protagonista e trabalho colaborativo, a gente tem presente nas duas aprendizagens, nas duas metodologias, tá? Mas aqui nós temos a única que diferencia aprendizagem por projeto e aprendizagem baseada em problemas, que é a apresentação de produto final. O produto final, ele é presente quando você tem a aprendizagem baseada em projetos, tá? Então, esse seria o diferencial de um para outro. Pode seguir? Vamos lá, vamos entrar então hoje agora
no nosso momento de cultura maker, tá? Então, nós vamos pegar e chamar a nossa colega Meire, por favor. Pode Obrigada, dar Sandrinha. continuidade? Obrigada. Olá, professores. Então, vamos adentrar ao tema dessa TPC de hoje, que é Cultura Maker. E, nesse momento, vamos para uma frase de reflexão de Aristóteles, que nós trazemos aqui para esse momento. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Então, na verdade, a gente traz aqui um daqueles pilares da educação que vai trazer para nós essa questão do aprender a fazer. Então, é o mão na massa que nós vamos trabalhar hoje com vocês. Então, dando continuidade, nós retomamos aqui a pirâmide da aprendizagem que foi mencionada pela Sandra na TPC anterior, em que ela trazia a explicação nesta pirâmide do método de aprendizado passivo e o método de aprendizado ativo. Eu acredito que vocês se lembrem disso, né, professores? Mas por que nós retomamos essa pirâmide? Para ressaltar que dentro do espectro ali de método de aprendizado ativo, nós temos um verbo, que é 80% trabalhado dentro da aprendizagem ativa, que é o praticar, que é a proposta que nós trazemos para vocês nessa TPC de hoje, que é o mão na massa, é colocar as metodologias em prática, ok? Então, dando continuidade, nós vamos para o conceito da cultura maker. O que é, então, cultura maker que a gente está propondo nessa TPC? Então, cultura, ou movimento maker, parte da ideia do faça você mesmo. E algo que a gente encontrou também nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, é um termo em inglês que a gente também tem muito ouvido, que é o do it yourself, que é o faça você mesmo. Traduzindo aí, né, então a pessoa vai pôr a mão na massa, ela vai ser a protagonista da sua aprendizagem. Então, inicialmente, a ideia ficou mais concentrada nos laboratórios e na criação das tecnologias. Mas, atualmente, a gente tem percebido que esse conceito tem tomado a sala de aula, né? Ela tem vindo para o contexto das escolas. Então, por isso, a gente traz esse tema para a TPC desse dia, ok? Dando continuidade, então, dentro da conceituação da cultura maker, a gente traz que é um aprendizado por meio de experimentações, que explora a criatividade, o raciocínio e o planejamento, é baseado em tentativas e erros, buscando sempre o acerto, né? Mas nunca descartando aquilo que o aluno traz, como a gente já falou em outra TPC de metodologias ativas, tudo aquilo que o aluno traz é positivo, é importante, vem para somar. Então, a cultura maker é assim, ela é baseada nessas tentativas e erros, nunca descartando aquilo que nós podemos considerar como erros ou acertos. Tudo é importante, como eu já disse. E também é uma maneira inovadora de aprender. Então, a gente traz aqui como uma proposta para vocês, professores, mais uma ferramenta nesse processo de ensino-aprendizagem. Dando continuidade, crianças e jovens podendo trabalhar em grupo para idealizar, consertar e modificar diversos objetos a que elas são expostas. Uma situação problema, uma questão que o professor traga. Então, em grupo, esses jovens, adolescentes, os alunos, eles vão poder, então, discutir em grupos com seus pares ali, para modificar objetos, para consertar, pensar em estratégias. Então, essa é a cultura maker também, é um dos conceitos. É uma oportunidade para que os alunos sejam desafiados a propor soluções para diferentes problemas. Como eu já disse, o professor traz uma solução-problema, e aí esses alunos em grupo, eles vão procurar soluções, vão tentar buscar possibilidades e alternativas para solucionar aquele problema. Então, o aluno também pode enxergar conceitos além do ponto de vista comum, aquilo do que aquele já traz em si, compartilhando com o outro, né, e trabalhando com o outro, pondo a mão na massa com o seu par, com o seu colega no grupo, ele pode, então, abrir os seus horizontes, né, abrir o seu leque de conhecimentos. E aí, então, eu quero passar aqui
para a Luciane, nossa colega, que vai dar continuidade, falando de cultura maker nas escolas. Mas só lembrando, então, que a cultura maker, só para a gente fechar o conceito de cultura maker, ao invés de ser centrada no aprendizado, na teoria, né, aprendizado na sua teoria, o professor pode propor experimentações a esses alunos. De modo que esses alunos, então, vão explorar a criatividade, o raciocínio, o planejamento, e é uma atividade em que as tentativas e erros, então, são permitidos, até que o aluno possa encontrar soluções e possa acertar aquelas questões propostas, ok? Então, eu passo para a Lu. Lu, seja bem-vinda ao nosso ATPC aqui, passo a palavra. Obrigada, Ney. Então, cultura maker nas escolas. Então, elas conectam-se diretamente com as necessidades dos alunos. A experiência é muito mais completa quando o conhecimento é transmitido com auxílio de atividades práticas. Agora há pouco a Meire falou sobre a pirâmide da aprendizagem e que mostra que os alunos, eles aprendem mais quando eles praticam. Então, essa é a importância da experiência, de colocar a mão na massa, por isso que os alunos têm uma aprendizagem mais completa. Então, tem o pilar, que é tente fazer, aprender, então, com as tentativas, mas sempre com o auxílio do professor. O professor vai estar ali sempre para dar o suporte. Ausência de julgamentos iniciais, então, assim, todos podem aprender, eles podem errar, eles podem tentar de novo. Essa ausência de julgamento é que vai gerar uma visão mais otimista para as oportunidades de aprendizagem. Pode passar, Meire. A ideia é que o ensino na cultura maker ele seja, então, baseado na experiência do aluno que passa a ser protagonista. Então, não pode ser uma atividade em que o aluno só observa o professor realizando a atividade, ele precisa participar, e precisa participar ativamente. É isso que vai propiciar que o aluno, então, desenvolva a criatividade, o senso crítico e também aí tenha o trabalho em equipe. Então, algumas dicas para que os alunos coloquem a mão na massa são a utilização de materiais simples. Então, montagem de objetos com uso de sucata, garrafa PET, caixa de leite, jornal, papelão, barbante, entre outros. Criação de horta comunitária na escola, projeto de reaproveitamento de água da chuva, montagem de maquete com materiais diversos, aparatos de marcenaria, utilização de blocos de montar para criar mini cidades, criação de vídeo e edição de vídeo com uso de celular, que é o stop motion, e outras coisas mais. Provavelmente, professor, você já realizou alguma atividade de mão na massa. As disciplinas eletivas, por exemplo, elas são baseadas nessas atividades práticas de mão na massa, mas essas atividades elas podem ser realizadas em qualquer disciplina. Aliás, a nossa área ela é muito privilegiada, porque até os materiais de apoio já traz exemplos de algumas atividades. Pode passar, Meire. O que é importante? Então, é importante propor atividades de acordo com a faixa etária dos alunos, para incentivar a sua participação efetiva. Em outros momentos, outros ATPCs, a gente já falou sobre isso, a importância de olhar e prestar atenção nessa questão da faixa etária do aluno. Então, propor atividades que seja possível para ele realizar. A gente sabe que na área de ciências da natureza, por exemplo, algumas atividades que são realizadas em ciências, também depois podem ser realizados em química, física, biologia, só que o nível de aprofundamento é diferente, então é importante planejar e saber se essa atividade ela está de acordo então com a faixa etária dos alunos, para que ele tenha uma participação efetiva. Realizar um trabalho conjunto, por isso cabe ao professor elaborar o roteiro e guiar o projeto. Então, o professor é o orientador, eu falei agora há pouco, o aluno vai ser protagonista, ele vai realizar, mas o professor ele é o orientador, ele está o tempo todo ali dando suporte para o aluno realizar essa atividade.
Instigar a turma com perguntas e garantir o envolvimento dos alunos em todas as etapas. Então, é isso que promove o desenvolvimento das habilidades e instiga aí a curiosidade dos alunos. Pode passar, Meire. Então, papel do professor na cultura maker. Então, o professor precisa romper com as fronteiras do ensino convencional e se reinventar sempre para conduzir as aulas. Ele precisa tentar algo novo. E a gente sabe que, às vezes, tentar algo novo, a gente, às vezes, pensa que vai ser muito difícil, que não vai dar certo, mas é necessário, então, para a cultura maker, a gente pensar aí em tentar uma coisa nova e se pode dar errado? Pode. A gente já falou da questão do erro, né? Que o pilar é tentar. Então, o professor precisa estar disposto a tentar algo novo. Se posicionar como orientador da aprendizagem, também já falamos sobre isso. Então, o conhecimento ele deixa de ser transmitido pelo professor para os alunos ali sentados, enfileirados. Então, os alunos vão ser protagonistas, eles vão colocar a mão na massa, são eles que vão realizar. É importante entender que o processo de aprendizagem é contínuo. Ter interesse por colocar a mão na massa, fazer projeto, aprender sobre metodologias ativas. A gente tem trazido aí nos nossos ATPCs algumas metodologias para vocês, mas, como eu já falei agora há pouco, é importante estar disposto a tentar. Entender a importância do protagonismo do aluno no processo de aprendizagem, então deixar que o aluno procure, que ele pesquise, que ele realize as atividades, que ele tente fazer de formas diferentes. Pode passar. Por que investir nessa ideia das atividades mão na massa? Porque propicia o aprendizado por meio de brincadeiras. Então, o aprendizado centrado na prática, por meio de materiais diferentes, com participação de todos, ele torna a atividade mais prazerosa para os alunos. Também porque desenvolve autonomia, então os alunos que devem levantar os conceitos, as hipóteses, eles querem fazer as experimentações. Então, o aluno tem que ser o protagonista. Então, são projetos, esses projetos, os alunos devem ser capazes de criar, de fazer descoberta e buscar o conhecimento. Incentiva a cuidar melhor do meio ambiente. Eu citei ali, entre as atividades, a horta comunitária, mas também plantar muda de árvore, uso de sucata na fabricação dos materiais. Tudo isso é um trabalho colaborativo que faz com que os alunos despertem, então, a noção de que é importante preservar os recursos naturais, a reciclagem do lixo, por exemplo. E essas lições, elas vão modificar o hábito dos alunos, não só na escola, mas também em casa, porque vai influenciar os familiares, e a gente vai, então, aí preparar cidadãos mais conscientes em relação ao meio ambiente. Exercita a criatividade. Então, quando a escola ela abre esse espaço para as experimentações, os alunos eles podem explorar a criatividade. Porque eles vão solucionar os problemas ali de forma diferente. Então, a escola, a sala de aula, vai se tornar esse espaço para desenvolver as aptidões dos alunos, eles podem descobrir talentos, coisas que eles nem sabiam que eram capazes de fazer, então eles vão conseguir pensar fora da caixa. Também melhora a cooperação entre os colegas, então é um trabalho colaborativo, os alunos desenvolvem a empatia, porque eles trabalham em equipe, eles aprendem a se comunicar melhor, a ouvir a opinião do outro, por conta dessa necessidade de ajuda mútua. Então, isso que vai auxiliar a obter melhores resultados. Prepara para a vida, então, assim, é importante destacar que essas atividades de cultura maker, atividades de colocar a mão na massa, elas trabalham as competências socioemocionais, porque o estudante aprende a ter autonomia, ele corre atrás lá dos objetivos, ele trabalha em equipe, então é um processo de aprendizagem que é bastante dinâmico, que atrai a atenção dos alunos de diferentes faixas etárias, desde lá do aluno dos anos iniciais.
Então, o importante é buscar formas inovadoras de envolver os alunos. Então, são atividades que precisam ser planejadas. Isso que vai incentivar e vai desenvolver a autonomia, a criatividade do aluno para ele aprender fazendo. Pode passar, Meire. Agora, o Marcelo, ele vai dar para a gente, vai mostrar alguns exemplos de atividade mão na massa, nos materiais de apoio do professor. Então, agora eu passo a palavra para o Marcelo. Bom dia a todos. Agora eu vou demonstrar alguns exemplos de atividades mão na massa que estão presentes no material do professor. Essas atividades vão ajudar a entender melhor esse processo das atividades mão na massa. Na área de ciências, no ensino fundamental, podemos ver aqui a atividade, o exemplo da construção de um modelo tridimensional de uma célula animal. Tá? Essa atividade mão na massa está presente no material do 6º ano do ensino fundamental. Ela vai estar presente no caderno do 2º bimestre. Então, essa atividade é um exemplo de atividade mão na massa, tá? Onde ela vai trabalhar o tema vida e evolução. Tá? Onde podemos encontrar essa atividade no caderno do professor? Na página 13. Tá? Essa atividade ela é um exemplo bem claro de como trabalhar esse tema de mão na massa. Tá? Vamos passar para o próximo. Já no ensino médio, nós também temos uma atividade mão na massa que seria construindo um terrário. Tá? Essa atividade ela está presente no caderno do professor, no 1º ano do ensino médio, tá? Onde o tema trabalhado é interdependência da vida, os seres vivos e suas interações. Então, o professor ele pode procurar essa atividade no caderno, né, do professor, na página 14 até a 18. Ali você vai ter um exemplo claro de como trabalhar o tema, né, desse tema de interdependência da vida com uma atividade mão na massa. Então, ali poderemos trabalhar de maneira mais clara esse tema e dar mais significado ao aluno. Passando para o próximo. Em física também temos uma grande oportunidade de trabalhar esses conceitos, né, de atividades mão na massa. Física proporciona grandes momentos para poder trabalhar isso. Tá? Um desses exemplos, tá, seria a atividade corrida de carrinhos movidos a ar, onde poderia trabalhar vários conceitos da física em cima dessa atividade mão na massa. São atividades praticamente simples de se fazer, né? Utilizando materiais que muitas vezes a gente não criaria um nexo entre elas, mas quando trabalhamos a atividade mão na massa, ao juntar esses materiais, a gente consegue dar significado à aprendizagem do aluno, fazendo com que ele participe, né, efetivamente sendo o protagonista dessa aprendizagem. Essa atividade aqui, a gente só volta um pouquinho. O professor pode encontrar essa atividade no caderno do professor, da página 52 a 54, no caderno do 1º bimestre. Passando para o próximo. Em química também há uma grande oportunidade de trabalhar esses temas envolvendo mão na massa, tá? Atividades mão na massa. Aqui podemos verificar que há uma construção de um densímetro, tá? Essa atividade também vai trazer o aluno o seu protagonismo, tá?
participando ativamente no processo de ensino-aprendizagem. Essa atividade, o professor ele vai encontrar no caderno do professor, do primeiro bimestre, tá? E essa atividade ela vai estar presente na página 72 a 73. Essas atividades que a gente apresentou até agora, né, de ciências, biologia, física e química, elas estão presentes no caderno do professor. Isso vai auxiliar o professor a trabalhar de maneira mais eficaz e fluente as questões envolvendo esses temas, tá? Em matemática, essas atividades elas já estão um pouco, não estão presentes no caderno do professor. Ali, o professor vai precisar adequar o seu material para assim poder trabalhar esse procedimento de utilizar atividades mão na massa. Agora, eu gostaria de passar para a professora Sandra, né, para ela poder falar um pouco dessa adequação das atividades presentes no caderno, né, do aluno, no caderno do professor, para atividades mão na massa. Então, agora passo a palavra à professora Sandra. Obrigado, Marcelo. Então, vamos lá. Olha só, o que nos sugere a figurinha, né? Cultura Maker, pensando na recuperação contínua na aprendizagem. Então, esse é o momento que a gente vai estar, como o Marcelo nos falou, realmente no nosso material, nós não temos a descrição de atividades mão na massa, mas nada nos impede, tá, de criarmos essas atividades. Então, aqui nós vamos estar criando uma atividade, é uma sugestão para vocês, professores, e nós vamos aproveitar da Cultura Maker para pensar na recuperação contínua na aprendizagem. Pode seguir? Então, lá. Essa atividade nós batizamos como geoplano de caixa de ovos. Podemos estar trabalhando com alunos do 7º ano do ensino fundamental. Isso está presente, tá? Esse conceito, no caso, objeto de aprendizagem, está presente no 2º bimestre. O tema é geometria e nós, particularmente, separamos para vocês uma habilidade, já que nós vamos trabalhar com recuperação. E a recuperação nós vamos fazer em cima do que está nessa habilidade, tá? Então, já desenvolvemos várias metodologias, usamos várias estratégias, ainda precisamos estar trabalhando com a habilidade para poder estar oportunizando para aqueles que ainda não estão dominando, possa vir a dominar essa habilidade. Então, a habilidade que nós separamos para vocês, professores, para sugestão da atividade, para a construção do geoplano de caixa de ovos, é a seguinte. É a EF, Ensino Fundamental, 7º ano Matemática, habilidade 19. É localizar no plano cartesiano pontos coordenadas que representam os vértices de um polígono e realizar transformações desses polígonos decorrentes da multiplicação das coordenadas e seus vértices por um número inteiro. A nossa atividade vai contemplar o primeiro momento da nossa habilidade, que é justamente localizar no plano cartesiano pontos coordenadas que representam os vértices de um polígono. Pode seguir? Então, lá, para que a gente possa construir o nosso geoplano, nós vamos precisar de 4 caixas de ovos, aqueles que vêm 30, uma tesoura, cola quente, pistola de cola quente, 4 tampinhas azuis, ainda a gente está sugerindo aqui onde a gente pode encontrar essas tampinhas azuis, né? Garrafas de PET de água, geralmente a tampinha é azul. Tampinha verde, geralmente é da PET de Guaraná. A vermelha, geralmente a gente encontra também nas garrafinhas PET de água com gás. E também 4 tampinhas amarelas, que geralmente a gente encontra também em garrafa de Coca-Cola, tá? E algumas outras também. Aqui nós sugerimos essas cores, mas vocês, professores, têm autonomia com seus alunos de estar adequando a essas cores.
seria o quê? As tampinhas que eles têm em mãos, no caso, tá bom? Nós vamos estar também fazendo números escritos no papel, por isso a gente vai precisar de papel sulfite, aqui a sugestão são 5 folhas, e elástico de escritório, tá? Pode seguir. Então lá, vamos ao primeiro passo da nossa construção. Como fazer? Então a gente vai pegar cada caixa de ovo e vai cortar as beiradas dessas caixas de ovos. Tirar aquela beirada para que a gente possa unir uma caixa à outra, tá? Pode seguir. A hora que a gente tiver já separado, tiradas essas ao redor, né, que seriam as bordas, nós vamos pegar o quê? Aplicar a cola quente para unir as caixas. Pode seguir. Nós vamos também agora fazer 16 retângulos no papel sulfite, tá? Então, nós vamos pegar, desenhar esses retângulos e vamos colocar escrever dentro desses retângulos os nossos pares ordenados. No caso aqui, nós temos o 4 e 2, 2 e 2, 2 e 4, 5 e 5 e assim por diante. Pode seguir. Aí, nós vamos pegar esses retângulos, nós vamos recortá-los e vamos colá-los da seguinte maneira nas tampinhas que nós separamos das cores azul, verde, vermelhas e amarelas. Então, nas tampinhas azuis, nós vamos colocar os seguintes pares ordenados. 4 e 2, 2 e 2, 2 e 4, 5 e 5. Tampinhas verdes, menos 3, menos 3, menos 5, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1. Tampinha vermelha, 3, menos 1, 2, menos 3, 5, menos 3, 4, menos 1. E nas tampinhas amarelas, menos 4 e 3, menos 1 e 3, menos 1 e 2, menos 4 e 2. Pode seguir. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar desenhando também na nossa folha sulfite 21 circunferências. E nós vamos escrever nessas 21 circunferências os seguintes números, tá? 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, 3, 4 e menos 5, tá? Vamos repetir novamente e vamos colocar o 0. Pode seguir. Aí, o que nós vamos fazer com esses números? Nós vamos colar no nosso geoplano para poder estar o quê? Demarcando os pontos que vão descrever a nossa abscissa e a nossa abscissa e a nossa ordenada, tá? E nós vamos iniciar no meio com 0. Em relação à abscissa, nós vamos colocar do lado direito números positivos, do lado esquerdo números negativos. Em relação à nossa ordenada, embaixo negativo, em cima positivo, até o número 5. Pode seguir. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e vamos orientar a questão da colocação das nossas tampinhas. Lembra que a gente colou em cima o par ordenado? Então, como que a gente vai estar orientando o nosso aluno? Ele vai pegar e falar assim, ó, aluno, localize no eixo da abscissa. Vou dar o referencial. A abscissa é horizontal, deitado. Primeiro valor do par ordenado. Então, já estou colocando a localização. Quem vem primeiro no par ordenado? A abscissa. Eu vou procurar o número 4. E vou, na sequência, subir ou descer em relação ao outro eixo da ordenada, no caso, nosso eixo da ordenada, para achar o número 2. Que é justamente na vertical. A hora que encontrar os 2 pontos, eu posiciono a minha tampinha. E vou colocar isso com as tampinhas de todas da mesma cor, tá? Após posicionar as tampinhas, o que eu vou fazer? Eu vou circular as tampinhas com o elástico. Olha só que interessante. O que eu vou conseguir descobrir aqui? Ah, tá me parecendo o quê? Uma figura geométrica. Que figura geométrica pode ser? Olhando assim? Ah, é um quadrado? Não. Ah, é um losango. É um losango. Por quê? Porque ele tem as características específicas dele, tá? Pode seguir. Então, vamos agora, então, porque até o momento nós construímos o nosso material que a gente vai agora poder manipular, poder
explorar para poder desenvolver quem? A habilidade que ainda está em defasagem, que é justamente aquela que a gente vai localizar no plano, né, os pares ordenados, e ver que figura geométrica que ele vai estar formando, né? Então, para isso, nós sugerimos, elaboramos a seguinte atividade, porque até então, nós construímos esse geoplano. Ao construir, nós já fomos resgatando também a questão da habilidade, ao pegar e falar do posicionamento dos números no eixo das ordenadas. Quem é o eixo da ordenada? No eixo da abscissa, quem é o eixo da abscissa, né? E por que que ao colocar, denominar um número, de localizar um número no eixo, em um eixo, e localizar um outro número no outro eixo, e correr ao encontro, eu vou ter o quê? A formação de um par ordenado. E com isso a gente vai estar trabalhando junto com os alunos na hora de manusear desse geoplano. Então vamos lá, a atividade que a gente sugere é a seguinte. Olá, alunos! Depois de construir o geoplano de caixa de ovos, vamos resolver as seguintes situações problemas. Então aqui nós vamos apresentar 3 situações problemas para que eles possam estar explorando o material construído, tá? Então assim, olhando para o geoplano que você construiu, você aluno construiu, localize o número 3 no eixo das abscissas. Lembra, eixo das abscissas, na horizontal, deitadinho? Tá, ele vai lá, localiza e memoriza onde esse número está. Aí o que ele vai fazer? Vai fazer a mesma coisa com o eixo das ordenadas, no qual ele vai localizar o número 4. Aí ele vai memorizar também essa localização. Aí vai lá, direitinho, corre e podemos perguntar a seguinte pergunta para ele. Alunos, e agora? Que par ordenado formou? Eu tenho o 3 na abscissa, eu tenho o 4 na ordenada. Então, que par ordenado formou? Tá? Aí eu vou ter a segunda situação problema. Vou pedir para os alunos, pegue as tampinhas amarelas e as posicione no geoplano, depois envolva essas com os elásticos. Então, cada tampinha tem um par ordenado. Então, ele vai fazer o mesmo processo que ele fez na situação problema anterior, vai posicionar essas tampinhas segundo o seu par ordenado, correndo o olhar no eixo das ordenadas e no eixo da abscissa, tá? No caso, nós temos 4 tampinhas, ele vai colocar as 4 tampinhas no geoplano segundo as orientações do qual está o par ordenado, tá? Aí, pergunta-se, que figura geométrica formou? Ah, um quadrado? 4 tampinhas, quadrado? Ah, mas é um quadrado? Quais suas características? Ah, o quadrado, 4 lados iguais. Então, a mesma distância de um ponto ao outro, 4 lados iguais. Ah, os pares ordenados, o que acontece? União dos seus lados? Sim. Então, o que é? Ah, é um vértice. Então, o par ordenado, ele é o vértice. Tá? Então, pode estar explorando isso nessa conversa, eles falando, eles tentando, eles colocando lá. O importante é o professor, vocês professores, acompanharem todo esse processo e estar orientando quando for necessário. Porque a descoberta e a construção, né, e a aquisição da habilidade, o aluno será sempre o seu protagonista, tá? Então, vamos à terceira situação, problema que é, vamos fazer o mesmo com as tampinhas verdes e vermelhas, e compartilhe quais figuras geométricas que se formaram, e quais são os seus vértices. Lembra, já trabalhei isso quando eu falei da questão do posicionamento, eu já trabalhei isso quando eu falei das características, eu falei de vértice. Então, agora, eles vão fazer todo o trabalho, tá, de exploração, vão colocar as tampinhas, primeiras verdes, vão circular com o elástico, vão ver qual figura geométrica foi formada ali e vão poder verificar que cada pontinho de união dos lados refere-se a quem? A um par ordenado. E esse par ordenado é o quê? É o vértice da minha figura, tá? Professores, essa é uma sugestão, tá? De a gente estar utilizando o Cultura Maker para proporcionar a recuperação da habilidade que ainda não foi
assim, dominada pelos alunos. É de uma forma mais divertida, porque tem a questão do construir. Ele participa de todas as etapas, tá? Da construção do objeto de apoio, que vai ser o nosso geoplano de caixa de ovos, e depois eles vão poder utilizar dessa produção deles. E isso dá um significado muito maior. E eles vão estar vendo a coisa acontecer, isso é importante. E não é difícil, professores, vocês viram que são materiais simples e que basta orientar a construção e orientar depois o que se fazer com essa construção, você consegue trabalhar de forma assim, pontual diante do que você se propôs, que é justamente um momento mais descontraído para a recuperação dessa habilidade que foi verificada que ela não estava sendo assim dominada, ela ainda não fazia parte do repertório totalmente de todos os alunos. É importante isso, tá, professores? É uma sugestão, vocês podem adequar da maneira que vocês quiserem. A gente trouxe essa sugestão justamente porque no nosso material a gente não consegue ver a mão na massa, mas nós conseguimos sim criar situações onde vão poder utilizar a mão na massa. Pode seguir? E mediante a isso, professores, vou chamar a nossa amiga Luciane, que ela vai estar conversando com vocês a respeito das atividades em relação ao que nós nos propusemos a fazer hoje junto com vocês nessa TPC. Tá, Lu? Então, professores, eu vou falar sobre a atividade do ATPC de hoje, né? Que é sobre cultura maker e recuperação contínua. Então, a primeira atividade é, professor, indique quais das atividades abaixo você utilizou no semestre anterior para realizar a recuperação contínua. Então, vocês vão marcar aqui entre as alternativas, pode marcar mais que uma. Então, jogos pedagógicos, agrupamentos produtivos. Então, lembrando que a gente está falando do semestre anterior, teve um período em que a gente teve aulas presenciais. Então, pode ser que você tenha feito o agrupamento presencial. Mas também a gente sabe que tem professores que têm agrupado os alunos por meio do WhatsApp, que tem feito reunião online com os alunos que têm necessidade de recuperação. Então, a gente está pensando também nesse agrupamento online. Outra opção aqui é videoaulas com foco nas habilidades em defasagens. Então, alguns professores têm feito videoaulas para trabalhar algumas habilidades em defasagem. E o feedback com resoluções detalhadas das atividades. Então, tanto pode ser lá no roteiro, a gente já orientou algumas formas de realizar o feedback, pode ser também um feedback por vídeo, pode ser nos materiais impressos. Então, professor, você vai indicar para a gente quais dessas opções, ou pode marcar inclusive todas, se você tiver utilizado todas, foram utilizadas na recuperação contínua. A segunda atividade, professor, então, pensando na disciplina que você ministra a aula, indique uma atividade mão na massa que possa ser realizada no terceiro bimestre. Então, o Marcelo, ele mostrou um exemplo de ciências, de química, de biologia, de física, que já tem lá no material do professor. E tem outras atividades mão na massa que estão lá nos materiais. Então, você pode tanto indicar uma atividade que já está disponível lá no material, que tem todo o passo a passo, que já orienta como fazer, que você talvez até já tenha realizado, mas que seja do terceiro bimestre. Pode ser também que, por exemplo, matemática, né, não tem uma atividade específica mão na massa no material, mas a Sandra mostrou uma forma de adequar uma atividade mão na massa. Então, se você quiser também, professor, você pode adequar, mesmo que tenha uma atividade disponível do material. Se você quiser indicar outra que não tem material, desde que ela possa ser realizada no terceiro bimestre, por favor, fique à vontade, tá bom? Então, essas são as nossas atividades do ATPC de hoje. Agora eu vou passar a palavra
para a Meire, pode passar, que vai falar para a gente sobre o feedback da avaliação dos professores e dos professores coordenadores. Eu passo a palavra, Meire. Ok, obrigada, Lu. Então, vamos lá, professores, trazendo a vocês o feedback da avaliação que vocês fizeram a respeito do nosso ATPC anterior, que foi Metodologias Ativas 2. Então, a pergunta era, o que você achou do tema Metodologias Ativas 2, abordado na reunião de ATPC? 339 professores responderam à nossa avaliação, e aqui, né, trazemos, então, o compilado dessa avaliação, e temos 235 professores avaliando o nosso ATPC como muito bom, e isso corresponde a 69,3% dos professores respondendo, então, que a ATPC foi muito boa. Como satisfatório, nós tivemos 103 professores, que corresponde, então, a 30,4% dos professores avaliando aí como satisfatório o tema abordado no nosso ATPC. E um professor avaliando como insatisfatório o nosso trabalho, né, o nosso tema abordado, e aqui não aparece a porcentagem correspondente, porque significa aí, né, um professor avaliando como insatisfatório, então a porcentagem é mínima, né? E aí, então, nós trazemos aqui, para socializar com vocês, algumas colaborações, algumas participações que nós tivemos dos professores ao avaliarem, né, e apontarem algumas observações sobre a ATPC que nós fizemos anteriormente. Então, nós temos aqui, ó, esse professor que avaliou como insatisfatório, ele apontou o seguinte: vocês trazem métodos prontos, é muito ruim ficar ouvindo as informações desconexas com a minha realidade que falam em grande parte do ATPC. Professor, eu quero agradecer a sua participação, colocando isso para nós, porque nos dá a possibilidade de conversarmos aqui. É o momento de trazermos para vocês, professores, a devolutiva daquilo que vocês estão apontando e avaliando o nosso trabalho. Então, eu quero dizer, não só a esse professor que avaliou como insatisfatório, mas a todos vocês. Os métodos que nós trazemos não são métodos prontos, são sugestões de metodologias para vocês usarem de acordo com a necessidade de vocês em sala de aula, e principalmente nesse momento de aulas remotas. Então, são sugestões que essa equipe traz para vocês, professores. Né? E o que nós trazemos, lembrando que os temas abordados aqui por nós, por essa equipe, é de acordo com a demanda que vocês próprios, professores, nos apontam nessas avaliações. Então, nós temos buscado fazer com muita excelência esse trabalho e trazer para vocês aquilo que vocês próprios têm pedido para nós abordarmos nessas avaliações. Então, nós queremos reconsiderar aqui se essas informações são desconexas, que a gente possa, então, à medida do possível, conectar a realidade de vocês, professores. Essa é a nossa intenção, né? Sabendo que estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de isolamento, de nos reinventarmos, como nós temos falado ao longo desses ATPCs. Então, a nossa intenção não é desconectar informações, mas ao contrário, aproximar cada vez mais vocês, professores, dos alunos, nesse momento de ensino, de aulas remotas, ok? Então, agradecemos aí a participação desse professor. Dando continuidade, nós temos então a fala, né, e o apontamento, a avaliação dos outros professores. Alguns colegas precisam entender que se para alguns que têm muito tempo de profissão, não é mais novidade o que vocês falam, para aqueles que estão começando, é tudo novo, principalmente nessa situação de pandemia, e colocar insatisfatório o esforço que vocês estão fazendo. Será que eles gostariam de ouvir que as aulas deles também são insatisfatórias? Desculpe o desabafo, é que eu aprendi ao longo dos meus 31 anos de profissão que tudo que fazemos, mesmo errado, tem seu aprendizado, tem o seu valor. Eu quero agradecer a esse professor também que trouxe essa reflexão e compartilhar mesmo dessa ideia, né? Não existe o errado, como nós abordamos na TPC de hoje. Não existe o certo e o errado. Existem contribuições e todas elas têm que ser consideradas. Todas elas são importantes.
Então, agradeço a contribuição desse professor. Realmente, professores, nós estamos aqui nos esforçando, estamos também, como vocês, aprendendo a aprender, aprendendo a fazer. Estamos aqui todos nesse movimento de nos reinventarmos e de procurarmos soluções práticas para esse momento tão difícil. Então, agradeço aí a participação desse professor, muito obrigada, e dando continuidade aos demais comentários dos professores, nós temos aqui, ó, pauta satisfatória, construtiva, muito didática, relevante e muito bem elaborada. Com certeza, as ATPCs estão nos ajudando muito em nossa prática, sendo muito importante essa busca de novos caminhos na aprendizagem dos nossos alunos. Muito bom, nos traz várias ideias novas e animadoras, sempre somando conhecimentos, muito bom. Continuando aqui, pauta com assuntos pertinentes, de acordo com as demandas atuais e importantes para a nossa formação. Parabéns pelo ótimo trabalho. E aqui eu paro de novo, só para apontar a palavra que o professor trouxe aqui. É de acordo com as demandas atuais. É exatamente essa a nossa intenção. É trazer temas de acordo com as demandas de vocês, professores. Não queremos fazer nada que esteja longe, esteja fugindo da prática pedagógica de vocês, ok? Continuando, ótima pauta. Como disseram no ATPC passado, a didática de vocês é excelente. Sei o quanto está difícil para todos nesse momento. Estamos nos esforçando muito para atender, apoiar, levar conhecimento e etc. Parabéns à equipe toda da área. De grande ajuda e auxilia muito nosso trabalho. Eu estou aprendendo muito com estes ATPCs, vocês estão fazendo um excelente trabalho. Pauta muito útil e com um preparo excepcional. Quero agradecer à equipe da área de Ciências da Natureza e Matemática pelo suporte, aprendizado e oportunidade de trocar experiências. Estamos trabalhando à distância, mas me sinto mais integrado com a escola, alunos, pais e ou responsáveis, e com a equipe de formação da diretoria de ensino. Obrigado pela atenção que tem nos dado. Gostei muito dessa ATPC, me fez recordar das experiências que tive em sala de aula ano passado. Agradeço a experiência e espero novidades na próxima ATPC. Então eu quero agradecer aqui de forma geral. Todos os professores, todos vocês que apontaram esses comentários, que apontaram a sua percepção, fizeram esta avaliação sobre o trabalho da ATPC anterior. E somos gratos a vocês, porque se nós estamos aqui também nos aprimorando, também aprendendo a aprender e aprendendo a fazer, nós devemos a vocês, que trazem essas avaliações a nós e nos impulsiona a fazer ATPCs cada vez melhores. Por isso, essa última avaliação, né, agradeço a experiência e espero novidades no próximo ATPC. Com certeza teremos, sim, novidades, mas sempre lembrando, conectando vocês da realidade que temos vivido, né? Não queremos apartar vocês e trazer coisas muito distantes, não. Então, esse professor aqui, que deu essa última contribuição, ele lembrou da sala de aula do ano passado. Então, recordando aquilo que vocês já viveram, aquilo que vocês já fizeram, sabemos que muitos aqui, como aquele professor que né, se colocou como experiente, com 31 anos de experiência, dentro da área da educação, temos outros também que estão chegando agora e todos são bem-vindos. Todas as contribuições são bem-vindas. E nós esperamos também que aquilo que nós temos colocado como proposta para vocês, como sugestão para vocês, também seja muito pertinente, seja muito bem usada ali na sala de aula, mesmo que remota, mas estamos aqui trabalhando juntos pelo aprendizado do aluno, ok? Vamos continuando aqui. Agora nós temos o feedback da avaliação dos professores coordenadores. E nós tivemos, então, essa pergunta para eles, sobre o ATPC que nós realizamos, classifique a relevância desta pauta como instrumento de apoio à atuação do ou da professor ou professor da área de Ciências da Natureza e Matemática, no que se refere à apropriação de diretrizes e programas estratégicos da SEDUC. Indique 1 para menos relevante e 5 para mais relevante. Vocês notam que essa avaliação ela é feita também para os professores e professores coordenadores, e nós tivemos, então,
32 respostas, 32 professores coordenadores avaliando esta TPC, dos quais 30, que corresponde aí a 93,8% de professores coordenadores avaliando como muito bom, como muito relevante, dando nota 5 para o nosso trabalho. E 2 professores coordenadores, o que corresponde a 6,3%, avaliando como 4, né? Uma média aí muito próxima dos 5, que é a nota aí mais relevante. Então, nós queremos agradecer também vocês, professores coordenadores, que têm avaliado essas ATPCs e têm nos dado esse feedback para melhorarmos cada vez mais o trabalho. E aí nós trazemos aqui também alguns pareceres, alguns comentários dos professores coordenadores a respeito desse ATPC anterior, que foi Metodologias Ativas 2. Então, nós temos aqui as seguintes contribuições. Muito esclarecedor, muito boas as ideias de metodologias ativas, parabéns. Tema muito relevante para a aprendizagem dos alunos. Parabéns pelos ótimos temas, que vêm de encontro com a realidade neste momento. Os materiais, slides e vídeos são excelentes. Tudo isso ajuda muito na ATPC. As formações têm contribuído muito com as pautas pertinentes e conteúdos didáticos fundamentais para subsidiar os docentes. As ATPCs de vocês, como sempre, muito bem preparadas e esclarecedoras. Em nossa escola, os professores se utilizam das metodologias abordadas de modo a diversificar as estratégias e promover o protagonismo juvenil. O conteúdo dos ATPCs contribui para a reflexão e compartilhamento de boas práticas. Nós queremos também, então, agradecer a essas contribuições dos professores coordenadores e lembrando que essas nossas propostas de ATPCs são para que os professores coordenadores também se organizem ali quando tiverem que fazer a pauta da unidade escolar para os seus ATPCs. Então, não só o nosso olhar voltado para vocês, professores, mas também para o trabalho do professor coordenador, que tem que articular ali a TPC da EFAP, a TPC da DE e a TPC da UE. Então, a nossa proposta aqui é sempre para contribuir, para somar forças e para alcançarmos os nossos objetivos. E aqui, nós trazemos também, então, a avaliação para esta ATPC, que é Cultura Maker e Recuperação na Aprendizagem. Então, lembrando que esse link para avaliação do professor segue na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então, você pode, professor, também, além de acessar por aqui esse link, também agora é uma dica, né, uma ideia que nós recebemos aí dentro das avaliações de vocês, professores. Então, colocaremos para essa TPC, então, colocaremos em prática, né, essa dica. Então, apontaremos ali o link na descrição do vídeo, então você pode também acessar com maior facilidade ali, tá bom? E também temos a avaliação do professor coordenador. Lembrando que esta avaliação estará disponível para vocês e vai trazer para nós, então, essa melhoria, o aprimoramento do nosso trabalho. E nós trazemos aqui, para caminharmos aqui para o encerramento da TPC de hoje, essa frase do Pestalozzi, que nos fez, enquanto equipe, refletirmos muito acerca do nosso trabalho, e eu creio que também contribuirá aí para o seu trabalho, professor, junto ao seu aluno, ok? Vamos ler juntos, então, acompanha comigo a leitura. O professor deve ser como um jardineiro, providenciar as melhores condições externas para que as plantas sigam o seu desenvolvimento natural. Afinal, a semente traz em si o projeto da árvore toda. Pestalozzi. Então, estamos aqui propiciando as condições externas, as melhores condições externas, para que o desenvolvimento do trabalho aconteça, né, o desenvolvimento natural aconteça. E para que essa sementinha que está sendo germinada aí, em relação aos alunos, ela venha a brotar, ela venha a crescer e dar muitos frutos. É o que nós esperamos, né? Fazemos um ATPC, elaboramos, estudamos, pesquisamos, tudo para que possamos ver essa semente crescer e virar uma árvore, porque ela já traz em si todo o projeto, né? Todo o projeto para a vida. Então, estamos aqui todos juntos, nós, equipe de Ciências da Natureza e Matemática, vocês, professores, professores coordenadores, toda a equipe gestora da escola, trabalhando para que os nossos alunos alcancem
o aprendizado que é tão esperado. Ok? Nós finalizamos aqui. Muito obrigada, agradecemos a sua participação e nos vemos na próxima TPC. Um abraço a todos vocês.